Olá, meus amigos, meu irmão, minha irmã, meus amigos de outras religiões que nos respeitam, o qual nós também, evangélicos, cristãos, também os respeitam. Eu quero nesse momento falar com alguns dos nossos amigos e até mesmo evangélicos, cristãos, que está se tendo uma grande discussão nos dias de hoje sobre perseguição de cristãos. Hoje, como nós sabemos, a internet ela está bem difundida e nós conseguimos ver aí várias perseguições ali no entorno ali do Oriente Médio, Síria, alguns países africanos, matando cristãos e perseguindo cristãos. E muitas das vezes nós olhamos para o nosso país, Brasil, e nós não vimos uma perseguição com tanta força assim quanto é lá fora. Mas mesmo assim eu queria falar agora sobre perseguição. Se por um acaso você está sendo perseguido por causa da sua fé em Cristo Jesus, eu quero te clarear e te relembrar que o Senhor Jesus nos Evangelhos, Ele falou sobre isso. Ele disse que nós seríamos perseguidos, Ele disse que nós seríamos caluniados, e Ele inclusive disse que bem-aventurados seriam aqueles que fossem perseguidos por causa do nome dele. Porque, meu irmão, o mundo veio para perseguir o Espírito de Jesus, veio para perseguir o Espírito Santo, a obra do Senhor. Então, se nós, discípulos de Jesus, somos perseguidos, é porque somos discípulos de verdade. E aí agora eu quero fazer justamente esse comentário aqui. Quantas pessoas, falam que tem o Senhor sobre as suas vidas, que tem Jesus em suas vidas e não são perseguidos. Alguma coisa de errado está aí. Porque se nós somos do Senhor, nós temos que ser perseguidos. Porque o Espírito que está no mundo, ele não se coaduna, ele não se entrelaça com o Espírito do Reino. O Espírito do Reino, ele veio justamente enfrentar tudo isso que está aí. O Espírito Santo, o Espírito que habita na igreja de Cristo, em que Cristo é o verdadeiro cabeça do povo, ele veio para ser perseguido. Mas não somente ser perseguido, nós também fomos chamados para um enfrentamento. Não um enfrentamento bélico, não um enfrentamento de armas, nada disso, mas um enfrentamento no Espírito. É dizer a verdade. A verdade não é que cada vez mais é muito difícil hoje. Hoje nós estamos numa sociedade em que tudo tem que ser feito no papel, escrito no papel, reconhecido em firma, porque pessoas que falam algo não cumprem aquilo que falou e ainda dizem que não foi bem aquilo que foi dito. Eu tenho certeza que você ou está passando ou já passou sobre isso. Então, o que eu quero dizer para você isso é que aquele que é discípulo de Jesus, ele tem que ser perseguido. E esses dias eu preguei na igreja que eu faço parte, que fala lá em Gálatas capítulo 4. Se você estiver interessado, lá em Gálatas 4, a partir do versículo 21 ao versículo 31, fala da luta que há entre o filho da escrava e o filho da livre, e fala ali das figuras de Ismael e de Isaque. E deixa-se ali bem claro que aqueles que são escravos perseguem o filho da livre. Então, aquela palavra ali que Paulo, o apóstolo Paulo, está relatando, é justamente o que acontece conosco, no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa faculdade, nos nossos estudos, onde nós estivermos, às vezes no restaurante, não é? Quantas das vezes, de repente, você se pergunta por que você chega num lugar com toda a paz, toda a tranquilidade, você às vezes somente quer fazer um lanche, você somente quer comemorar com a sua família alguma coisa que aconteceu, comemorar numa churrascaria, em algum lugar, e aí o que acontece? Você vê pessoas olhando para você diferente. É porque, meu irmão, o brilho do Senhor está sobre a sua vida. O que acontece quando o local está totalmente em trevas, em escuridão e acende-se a luz? Aquilo chama atenção, não é? Se você de repente estiver num local totalmente escuro e uma luz acender, você vê que pessoas do lado de fora vão prestar atenção sobre aquela sala que acendeu, sobre aquele apartamento que acendeu, porque chama a atenção. Então o que eu quero dizer para você é isso: se você está sendo perseguido,
por causa do Evangelho, por causa das suas atitudes verdadeiras, por você não aceitar a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus que está tão em voga, não do lado de fora, porque é interessante que muitas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo lá de fora. Meu irmão, o que acontece do lado de fora da igreja é simplesmente algo declarado, é algo que já é muito expressivo, aquilo ali é espontâneo, o pior é o que está dentro, não é? E é justamente isso que às vezes você pode estar passando. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que mesmo através de toda a perseguição, a igreja vai crescer e você vai crescer também. Independente da perseguição que você esteja sofrendo, de repente você está dentro de um ministério em que você está querendo fazer as coisas certas e todo aquele conluio quer coisas erradas. Eu quero dizer a você, não desista. Porque uma das coisas que eu tenho reparado na obra de Deus, e eu não cheguei agora, é que eu tenho reparado que quando as coisas estão numa determinada situação de paralisia e você quer colocar a mão para mexer, para melhorar, pessoas chegam e falam assim, não, deixa eu te ajudar. E aí quando você sai de cena, aquilo volta ao estado. Eu quero dizer a você que aonde Deus te colocou, não saia daí. Aonde Deus te colocou, seja o ministério que for, e eu quero dizer a você que não existe ministérios mais importantes. Eu quero dizer que todos os ministérios são importantes. Aonde você estiver, faça a sua parte. Viva em santidade, viva com uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de clamor. Busque saber qual é a vontade de Deus para esse negócio e não largue aquilo em que Deus te colocou. Porque perseguição haverá. E se você quiser continuar a andar com o Senhor Jesus, eu quero lhe dizer que a perseguição sempre vai ter, porque o mundo sempre vai nos perseguir. Mas eu quero dizer a você uma palavra em que diz nas Sagradas Escrituras que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhuma perseguição pode te parar. Nenhuma perseguição pode parar a obra e o propósito que Deus tem na tua vida. E, inclusive, eu falei nesses dias em Gálatas 4, que apesar de toda a perseguição contra Isaac cresceu. Isaac é o filho da promessa. E eu digo a você que você é filho da promessa. Eu digo a você, não desista daquilo que Deus entregou na sua mão. Se de repente você está um pouco desanimado, peça ao Senhor ânimo, renovo, porque Ele é o renovo. O Senhor Jesus é o renovo de Isaías. Peça esse renovo para a sua vida e toque a obra de Deus na sua vida. Continue fazendo isso, meu irmão. Eu sei que é muito difícil, mas faça a obra assim, com retidão, com verdade, com santidade, sem querer os holofotes para você, mas querer que a glória do Senhor apareça. Que a gente faça aquilo que o grande discípulo falou, que eu diminua para que ele cresça. Que você guarde essa palavra no teu coração e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua família e sobre a sua parentela. É isso que eu declaro para você, graça e paz.